Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários monoativo. Quais são as características desse tipo de fundo? Os fundos monoativos são aqueles que investem em apenas um imóvel. Então, no começo do mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil era muito comum os fundos iam ao mercado com apenas um imóvel, uma torre corporativa ou um shopping center. E normalmente esses fundos tinham mandato de gestão passiva, ou seja, o gestor tinha pouca autonomia e o foco dele era cuidar dos inquilinos daquele único imóvel. Porém, com o crescimento da indústria de fundos imobiliários e com cada vez mais investidores vindo para esse mercado, os fundos tiveram que emitir mais cotas e com isso muitos fundos monoativos acabaram virando fundos multiativo, adquirindo mais imóveis. E atualmente a gente tem cerca de 48 fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores que são monoativos. A maioria deles são no mercado de lajes corporativas e shopping centers. Uma das grandes características dos fundos monoativos é o alto dividendo que eles pagam. E esse dividendo alto ele vem por causa do risco. É muito mais arriscado você investir em um fundo imobiliário com um ativo do que um fundo imobiliário com vários ativos, que tem, consequentemente, muito mais inquilinos e muito mais fontes de renda entrando para o fundo. Como os fundos monoativos eles não podem fazer mais emissão, porque as emissões follow-on acontecem justamente para o fundo adquirir mais imóveis e, consequentemente, aumentar o seu patrimônio. E os fundos monoativos eles têm um patrimônio lá fixo, eles não podem fazer mais emissões. Só se eles mudarem a estrutura do fundo e virarem fundos de gestão ativa, etc. Mas os fundos monoativos, eles não podem fazer novas emissões de cota e, consequentemente, essas cotas acabam ficando limitadas. E com cada vez mais investidores entrando no mercado, fica mais difícil que essas cotas consigam ser negociadas, já que são poucas cotas para o número de investidores que tem no mercado. Então, cada vez vai ter uma porcentagem menor de investidores que têm cotas de fundos de monoativo. Isso pode ter várias implicações no futuro que a gente precisa ficar atento. Se a gente fizer um paralelo aqui com a indústria de REITs americanos, que são um veículo semelhante aos fundos imobiliários, mas lá nos Estados Unidos, a gente pode ver que os REITs eles podem ter 100, 200, 300, até mais de 500 propriedades. E esse futuro tende a ser também o futuro dos fundos imobiliários, com cada vez mais imóveis e mais cotas e com um patrimônio cada vez maior. Se a gente fizer aqui um comparativo com um REIT de lajes corporativas, o Boston Properties, que eu já falei um pouco aqui dele, a gente pode ver, por exemplo, que o Boston Properties tem participação em mais de 179 imóveis. Então, cada vez mais a gente pode esperar que os fundos imobiliários também tenham mais imóveis. E se a gente for falar aqui do maior risco dos fundos imobiliários monoativos, é justamente essa falta de diversificação. A gente viu agora na crise do coronavírus que vários, principalmente os fundos de shopping center, eles sofreram bastante, porque eles tiveram que fechar suas portas e a única fonte de receita, que eram as compras, elas acabaram parando. Então o fundo acabou parando de arrecadar. Isso teve um impacto muito grande, com fundos até cortando a distribuição de dividendos. E a gente pode comparar aqui os fundos de shopping monoativo e os multiativo, que foi bem mais fácil para os fundos multiativo saírem da crise, recuperarem um pouco mais da crise, se bem que a crise ainda está acontecendo, mas eles se recuperaram um pouco melhor porque eles estavam expostos a diferentes regiões do Brasil. E como a crise afetou a diferentes regiões de formas distintas, então os fundos multiativos eles acabaram tendo uma recuperação melhor em comparação aos fundos monoativo, que tinham apenas um imóvel localizado em uma cidade, em uma determinada região. Outro risco dessa falta de diversificação, a gente pode citar o caso do ABC Plaza, por exemplo, o ABCP11. O fundo ele está sofrendo, ele está na justiça para conseguir ganhar uma causa que desde de 2020 ele foi acusado pela indústria de estar descaracterizado como fundo imobiliário.
Para um fundo ser considerado um fundo imobiliário, ele tem que seguir algumas regras, como distribuir pelo menos 95% dos seus lucros na forma de dividendo para os seus acionistas durante o semestre e não ter nenhum cotista com mais de 25% das cotas do fundo. E o ABC Plaza ele tinha um cotista com mais de 25% do fundo. Então isso gerou uma ação judicial com o fundo tendo que pagar, se perder, uma grande quantidade de dinheiro que provavelmente vai vir da venda de parte do shopping. E se ele tivesse mais imóveis, talvez esse dano pudesse ser menor. Então essa é uma das coisas que a gente tem que ponderar antes de investir em fundos imobiliários monoativos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tipo de fundo, comenta aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curti-lo e assinar o canal e até a próxima.